Ok, pessoal, vamos resolver essa quinta questão. Diz o seguinte: para o aquecimento de 500 gramas de água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, utilizou-se uma fonte térmica de potência 200 calorias por segundo, sendo o calor específico da água de 1 caloria por grama grau Celsius. Quanto tempo demorou esse aquecimento? Se o rendimento foi de 100%. É o seguinte, olha só, veja bem, pessoal, nós temos 500 gramas de água, né, está inicialmente a 20 graus Celsius e foi aquecida a 100 graus Celsius. Okay? Utilizou-se uma fonte térmica. Essa fonte, pessoal, pode ser o quê? Pode ser uma cafeteira, por exemplo. Tem muitas pessoas que usam cafeteira para aquecer água, né? Inclusive para fazer o café. Pode ser essa fonte de potência de 200 calorias por segundo, pode ser uma cafeteira, ok? Então vamos primeiramente, como sempre, organizar os dados do problema. Quais são os dados que esse problema nos fornece? Vou colocar aqui os dados. O problema nos fala o seguinte: uma fonte que tem uma potência, eu vou chamar P de potência, tá? P vai ser potência, ok? Deixa eu escrever aqui, porque é uma unidade nova que vocês não sabem. Potência, tá? P é igual a quanto? P é igual a 200 calorias por segundo, ok? É uma fonte de energia, uma fonte que fornece 200 calorias por segundo para aquecer aquela água, ok? Olha só, houve uma variação de temperatura. A água estava inicialmente a 20 graus Celsius e ela foi aquecida, a temperatura final dela chegou a 100 graus Celsius. Então houve aqui uma variação de temperatura, ok? Variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura foi de quanto? 100 graus menos 20 graus. A variação de temperatura foi de 80 graus Celsius. Já é uma informação que eu disponho, ok? Agora, com essas informações, tem mais uma informação importante, que é a massa da água. 500 gramas de água, ok? Com essas informações aqui, eu posso determinar qual foi a quantidade de calor que a água recebeu para sofrer essa variação de temperatura. Por quê? Olha, como ela somente sofreu variação de temperatura, não houve mudança de estado, então é calor sensível ou calor latente? A forma do calor sensível ou a forma do calor latente? Calor sensível. O que é calor sensível? É a massa vezes o calor específico, né? Vezes a variação de temperatura. Qual foi a quantidade de calor? Qual é a massa da água? 500 gramas. Veja qual é o calor específico da água, está aqui. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então é 1,0. Vezes a variação de temperatura, que foi de 80 graus Celsius. Ok? Então a quantidade de calor que esta água recebeu foi, a quantidade de energia foi, olha, vou explicar primeiro os valores aqui, ó, inteiros aqui, tá? O 5, aliás, inteiro não, esse 5 aqui e o 8, os valores aqui representativos, tá certo? 5 vezes 8 é igual a 40. Pronto, 40. Agora eu vou contar a quantidade de zeros. 1, 2 zeros. Esse zero aqui não conta porque é depois da vírgula, tá? 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, essa água recebeu 40.000 calorias. Tá? Pessoal, a letra K, ela, na matemática, na física, representa 10 a terceira. Ok? E 10 a terceira representa 1000. Ok? Então, como aqui eu tenho 40.000, eu posso colocar assim, ó, 40. Esse 1000
eu substituo pela letra K. Então eu coloco 40 quilocaloria. Tá certo? Na conta de energia de vocês vão verificar lá que o consumo em watts, vamos supor, 800 kilowatts. Esse quilo representa 1000. 800 kilowatts é 800 vezes 1000 watts. Então, a 40 quilocaloria é 40 vezes 1000 caloria, que é 40 mil calorias. Tá? É só para vocês entenderem que a resposta ela pode vir desta forma ou desta outra forma aqui, e ambas estão corretas. Ok? Outra coisa, eu não terminei o problema ainda, porque ele está me pedindo o seguinte: o que é que ele está pedindo? Quanto tempo demorou, né? Quanto tempo demorou para aquecer, né? Essa água de 20 graus a 100 graus, né? Visto que o rendimento foi 100%. Ou seja, não teve perda de energia, entendeu? O rendimento dessa fonte aqui, ó, foi 100%. Ela fornece 200 calorias por segundo. E essas 200 calorias foram totalmente aproveitadas pela água. Não teve perda nenhuma, tá certo? O rendimento foi 100%. Quando fala que o rendimento foi 100%, está dizendo o seguinte, que não teve perdas em relação com o meio ambiente, tá? Não teve interferências com o meio ambiente, tá certo? Esta potência, pessoal, que é descrita aqui, ó, é o fluxo de calor, entendeu? Nós verificamos na primeira apostila que o fluxo de calor é representado pela letra φ, entendeu? Fluxo de calor é representado por essa letra aqui, ó, φ. Fluxo de calor é igual a quantidade de calor dividido pela quantidade de tempo, ok? Quantidade de calor por unidade de tempo, tá? Isso aqui recebe o nome de fluxo de calor ou então potência, tá? Que é a mesma coisa, tá? Potência é igual a uma quantidade de calor que passa numa determinada seção transversal desse equipamento que fornece a energia por uma unidade de tempo, ok? Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, que potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo, pela variação do tempo, ok? Então, a quantidade de calor é potência vezes o tempo. Então, eu posso dizer o seguinte, que potência vezes o tempo é igual a quantidade de calor. Ora, pessoal, quanto vale a potência? A potência vale quanto? Está aqui a potência. A potência desse equipamento que fornece calor para a água é de 200 calorias por segundo. Então, eu poderia fazer uma regra de 3 ou poderia aplicar nessa fórmula aqui que daria o mesmo resultado, tá certo? Então, olha só, a potência é 200 calorias, está aqui, ó, potência, vezes a variação do tempo, que eu vou colocar aqui, eu quero saber justamente isso, é igual a quantidade de calor. A quantidade de calor eu vou colocar aqui, ó, 40 mil calorias. Então, qual foi o tempo? O decurso do tempo. O decurso do tempo é igual a 40 mil dividido por 200 pela potência. Corto 2 zeros embaixo aqui, ó, com 2 zeros em cima. Então, delta T é igual a quanto? É igual a... Sobrou o quê? Sobrou 400 dividido por 2, que é igual a 200. Ora, pessoal, a potência está em caloria por segundo. Como eu substituí aqui, é como se tivesse aqui, ó, caloria dividido por segundo. Então, esse tempo aqui que eu vou encontrar é um tempo que é em minuto, hora, o que é? É em segundo também, ok? Então, essa variação de tempo foi de 200 segundos, ok? Mas aí você olha para a resposta,
O seu tempo não está em segundo, está em minuto, minuto, minuto e uma fração de segundo aqui, ó. Então, nós temos que transformar esse tempo de 200 segundos para minutos. Primeiramente, para minutos. Ok? Então, vamos transformar. Ok? Vamos transformar. Nós transformamos segundo, vamos transformar 200 segundos para minutos. Como é que nós transformamos 200 segundos para minutos? Nós temos que dividir esse 200 por 60. Ok? Nós vamos pegar um dividir aqui, ó, 200, vamos dividir por 60. 200 dividido, 20 não dá, 200. 200 por 60. Nós colocamos 4 aqui, 4 vezes 6, 24 passa, 3. 3 vezes 6, 18. Opa, é 3. 3 vezes 6 dá 18, 180. O resto aqui fica, presta para cá fica 10. 10 menos... Opa, não, aqui 0 menos 0 é 0. Empresta 1 aqui. Aqui fica 10. 10 menos 2... Aliás, 10 menos 8 é igual a 2. Ok? Então, aqui nós temos aqui... falta aqui. Aqui ficou 1. 1 menos 1 é 0. Ok? Então, aqui, ó, esse resultado aqui são 3 minutos. 3 minutos e sobrou quanto? 20 segundos. É por isso que a resposta é 3 minutos e 20 segundos. 3 minutos aqui, quando eu divido a resposta dá em minutos, e aí sobrou 20 segundos. 3 minutos e 20 segundos, a alternativa correta, portanto, qual é a alternativa correta? É a letra A. 3 minutos e 20 segundos. Foi o tempo necessário para aquecer esta água de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius. Ok? Eu acho que a parte mais interessante aí, que vocês devem analisar, é isso aqui, essa relação, ó, que φ é igual a Q dividido por ΔT. Potência é igual a quantidade de energia, quantidade de calorias, dividido pela variação do tempo. Ok?